Você já reparou que os motores dos aviões funcionam tão quentes que chegam a ficar acima do ponto de derretimento do próprio metal? Como é que algo mais quente do que deveria existir simplesmente não derrete? E o mais doido, agora mesmo tem mais de 10.000 aviões voando no céu. Pode ser que você esteja dentro de um deles, todos funcionando no limite. Então a pergunta é inevitável: como esses motores não derretem? Para entender isso, primeiro a gente precisa dar uma olhada rápida em como um motor desses funciona. Lá na frente tem aquela hélice gigante, a fan. Ela empurra 1,3 toneladas de ar por segundo para trás. Parece exagero, mas é real. Só 10% desse ar entra no núcleo do motor. Esse ar é espremido por várias etapas de compressores até ficar 50 vezes mais pressionado. Só esse aperto já faz a temperatura subir para uns 600 graus Celsius, sem fogo nenhum. Depois disso vem o combustível. Ele é jogado no ar comprimido e queimado. A chama faz tudo subir para mais de 1.500 graus Celsius. O gás quente quer se expandir e, para sair, ele empurra as pás da turbina. E essas pás não estão paradas. Elas giram a 12.500 rotações por minuto. A ponta delas chega a quase 1.900 km por hora. E cada pá, mesmo pesando só 300 gramas, é puxada para fora com uma força equivalente a 20 toneladas. É como colocar 2 ônibus pendurados nela enquanto ela está brilhando de tão quente. Agora pensa comigo, 1.500 graus Celsius batendo no metal, mais força absurda puxando a pá para fora, mais oxigênio tentando oxidar tudo, mais poeira e areia entrando no motor. Qualquer metal comum ia desistir na hora. E de fato, isso acontece em testes reais. Aço começa a amolecer muito antes dos 700 graus Celsius. Titânio, mesma coisa. Eles começam a se deformar, esticam, perdem força. Quando você aumenta a temperatura, os metais ficam mais moles e cedem com facilidade. Então, qual é o segredo? O truque começa no material usado nas pás da turbina, superligas de níquel. São metais especiais criados justamente para aguentar calor extremo. O pulo do gato aconteceu quando engenheiros adicionaram alumínio a essas ligas. Eles usaram microscópios poderosos e descobriram uma coisa muito curiosa. O metal por dentro se divide em blocos muito organizados, chamados gamma prime, e ruas ao redor, chamadas gama. Por que isso importa? Porque é isso que impede o metal de se deformar. Nas ruas, os átomos conseguem deslizar. Nos blocos, não. A ordem interna é tão certinha que qualquer tentativa de deformar trava. É como se o metal tivesse milhares de mini travinhas internas impedindo que ele se dobre. E o mais louco, até certas temperaturas, quanto mais quente fica, mais essas travas funcionam. Isso deixa a liga de níquel muito mais forte do que aço ou titânio. Mas ainda existe um problema. Qualquer metal comum é feito de milhões de pequenos cristais. Eles têm fronteiras entre si, que são partes mais fracas. É ali que o metal se deforma primeiro. Se o motor tivesse pás assim, elas iam entortar ou rachar com o tempo. A solução? Fazer uma pá que tem só um cristal, do começo ao fim. Sim, uma pá de turbina inteira é um único cristal gigante, sem fronteiras internas, sem pontos fracos. Para fazer isso, o metal líquido é colocado no molde especial, com uma espiral, o pigtail. Quando o metal começa a solidificar, vários cristais tentam crescer, mas ao subir pela espiral, eles vão sendo eliminados até sobrar só um. Esse único cristal cresce até formar toda a pá. É quase como cultivar uma árvore de metal perfeita. Mas isso ainda não responde tudo, porque mesmo sendo um único cristal super forte, ele só aguenta cerca de 1.100 graus Celsius, e o motor chega a 1.500 graus Celsius. Então, por que não derrete? Aí entram as defesas finais. Primeiro, dentro de cada pá existem canais internos. Por esses canais passa ar que vem do compressor. Parece estranho usar ar quente para esfriar, mas esse ar, mesmo com seus 600 graus Celsius, é muito mais frio do que os 1.500 graus Celsius do gás da combustão. Esse ar corre por dentro e sai por microfuros na superfície da pá, formando uma camada de ar protetora, como se fosse um escudo invisível que impede o calor de encostar direto no metal. Segundo, a pá tem um revestimento especial. Primeiro, uma camada metálica, para evitar oxidação. Depois, uma camada cerâmica finíssima, cerca de 0,25 milímetros. Mesmo tão fina, ela consegue reduzir até 170 graus da temperatura que chega no metal. É tipo um protetor térmico de altíssima tecnologia. E tem um último inimigo, a poeira do ar. Mesmo a 36.000 pés, ainda existe areia e partículas minúsculas. No calor da turbina, elas derretem e grudam nas pás, cobrindo os furos de resfriamento. Se isso acontecer demais, a pá esquenta mais do que deveria e pode falhar. Por
Por isso, os revestimentos cerâmicos continuam sendo desenvolvidos. Tem pesquisas mostrando que os novos revestimentos conseguem aumentar em 30% a vida útil dessas peças. Juntando tudo, o material certo, o cristal único, o ar refrigerando por dentro, o revestimento cerâmico por fora, a turbina consegue operar numa temperatura que teoricamente deveria destruí-la. E isso mudou completamente a aviação. Entre 1960 e 2010, os aviões ficaram cerca de 55% mais eficientes, graças aos motores mais quentes e mais confiáveis. Então, por que os motores a jato não derretem? Porque eles são feitos para trabalhar no limite. Eles usam metais que se organizam de um jeito especial, têm cristais gigantes, sem pontos fracos, canais internos de ar e revestimentos que seguram o calor mais extremo. Nada disso é simples, mas tudo isso funciona junto para permitir que a gente atravesse continentes dentro de um tubo de metal voando a 900 km por hora. Se quiser continuar entendendo o mundo de um jeito mais claro e mais curioso, se inscreve no canal.